quais são os direitos considerados como os direitos fundamentais. Então, para a Constituição Federal, e isso acaba sendo um desdobramento deste conceito, existe uma classificação dos direitos fundamentais. E os direitos fundamentais são classificados em 5 espécies. Nós temos os direitos individuais, temos os direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e os partidos políticos. Partidos políticos. Então, quando se classificam os direitos fundamentais, e eles estão classificados aqui entre o artigo 5º e 17, eu tenho essas 5 espécies aqui, tá? Direitos individuais, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. 5 espécies de direitos fundamentais, todos eles compõem este arcabouço aqui. Uma pergunta que sempre aparece em prova, essa pergunta ela é tipo viciante no CESP. O CESP ama de paixão fazer essa pergunta. A pergunta é: os direitos fundamentais, eles se resumem a esta lista? Eles estão adstritos a esta lista que está na Constituição? Ou existem outros direitos fundamentais além destes aqui? Só que essa pergunta, quando vem em prova, ela vem num formato um pouco mais jurídico, tá? Não se assuste. Geralmente em prova ele te pergunta: o rol ou a lista de direitos fundamentais é um rol taxativo ou é um rol exemplificativo? Né? Então, se o rol é taxativo, isso significa dizer que está taxado na norma. Ou seja, só é direito fundamental aquele que está na Constituição como direito fundamental. Se o rol é exemplificativo, significa que na Constituição nós temos meros exemplos de direitos fundamentais. Então, isso quer dizer que existem outros direitos fundamentais. Essa pergunta é clássica, ela sempre aparece em prova e o CESP é uma das bancas que mais se preocupa com essa pergunta, tá? Então, quando cair na sua prova, o rol é taxativo ou exemplificativo, você vai dizer que o rol é exemplificativo. Guardem isso. Rol exemplificativo. E por que o rol é exemplificativo? Porque entende-se no direito brasileiro que os direitos fundamentais não se limitam a esses direitos aqui. Eles vão além, eles têm mais direitos do que os que estão previstos aqui na Constituição Federal. Tá? Então, dentro desse rol exemplificativo, onde é que está previsto isso, Daniel? Você vai lá no artigo 5º, nos parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal. O artigo 5º, parágrafo 2º, a Constituição vai dizer que os direitos fundamentais, eles podem ser encontrados além do texto constitucional, além desse rol, dessa lista de direitos fundamentais, e inclusive ele pode ser encontrado nos tratados internacionais. Olha que louco. Até um tratado internacional pode inserir novos direitos fundamentais dentro do direito brasileiro. Por isso que a doutrina considera esta lista de direitos fundamentais um rol exemplificativo. No fundo, o que o parágrafo 2º faz? Ele abre a visão sobre essa lista. É como se fosse uma porta aberta para que novos direitos possam ser incorporados. Então, nós chamamos isso aqui na doutrina de cláusula de abertura. Olha que questão foda, hein? Cláusula de abertura material. O que é uma cláusula de abertura material? Cláusula de abertura material é: o que importa não é a forma em que o direito está inserido. O que importa é o conteúdo do direito. Então, o que importa não é a forma onde ele está inserido. O que importa é a essência dele. Então, para ser considerado direito fundamental, não importa muito se ele está nos artigos 5º ao 17, que seria a forma. O que importa para a Constituição é ele ter essência de direito fundamental. Então,
qualquer direito, ainda que não esteja nesta lista aqui, se ele tiver essência de direito fundamental, ele será considerado direito fundamental, ainda que previsto em um tratado internacional. E por falar em tratado, o CESP adora essa questão prevista no parágrafo 3º. Adora, adora, adora. Sempre ele pergunta como que os tratados internacionais são incorporados no direito brasileiro. Então, se tratado internacional pode inserir novos direitos fundamentais, como que esses tratados internacionais serão incorporados dentro do direito brasileiro? Hoje a doutrina trabalha com 3 possibilidades ou 3 formas de incorporação ou estatura normativa, né? Então, quando eu penso em qual que é a força normativa de um tratado internacional, eu vou pensar em uma dessas 3 estruturas. Então, a primeira delas é a que está prevista no parágrafo 3º do artigo 5º. O parágrafo 3º do artigo 5º diz que um tratado internacional pode ter força de uma emenda constitucional. Tratado internacional pode ter força de uma emenda constitucional. Queridos, dizer que um tratado internacional ter força de emenda constitucional significa o quê? Acompanhe comigo uma explicação aqui para você entender essa lógica. É tipo assim, ó. Essa pirâmide aqui é uma pirâmide que no direito nós chamamos de pirâmide de Kelsen, que foi o cara que idealizou essa teoria aqui. Ele diz que no topo da pirâmide de normas existe uma norma fundamental, a norma principal. E essa norma é a Constituição Federal. Então, todas as vezes que você pensar qual que é a norma mais poderosa do direito brasileiro, você vai pensar na Constituição Federal. A Constituição Federal, com o passar do tempo, ela precisa ser adaptada às inovações e às mudanças. Uma lei não altera a Constituição Federal. Até porque só existe uma forma de alterar a Constituição Federal. E qual que é a forma de alterar a Constituição Federal? Através de uma emenda. Então, quando eu falo que um tratado internacional tem força de emenda constitucional, eu quero dizer que ele tem força da própria Constituição. Por quê? Se só uma emenda altera a Constituição, quando a emenda entra dentro da Constituição Federal, ela se torna a própria Constituição. Então, pensar num tratado com força de emenda constitucional é pensar num tratado com força constitucional. Tranquilo? Tá? Então, todas as vezes que aparecer em prova, um tratado internacional com força de emenda constitucional ou com força constitucional, com estatura constitucional, você vai ter que se lembrar do parágrafo 3º do artigo 5º. E por que eu tenho que me lembrar desse parágrafo 3º do artigo 5º, Daniel? Porque no parágrafo 3º, ele vai trazer as condições, os requisitos para que um tratado internacional tenha força de emenda. Então, guarde uma coisa. Não é qualquer situação em que o tratado internacional vai ter força de emenda. Só nas situações previstas no parágrafo 3º do artigo 5º. E quais são essas condições, Daniel, para que um tratado tenha força de emenda? Primeira condição. O tratado internacional ele tem que falar de direitos humanos. Então, primeira condição, o tratado internacional tem que falar de direitos humanos. Uma vez falando de direitos humanos, ele tem que ser aprovado nas 2 casas do Congresso Nacional. Então, ele tem que ser aprovado nas 2 casas do Congresso Nacional. E em cada casa, ele tem que ser aprovado em 2 turnos de votação. E em cada turno de votação, ele terá que ter o voto de 3/5 dos membros. Então, todas as vezes que eu pensar em um tratado internacional com estatura de emenda constitucional, eu tenho que pensar nesses requisitos aqui. Para um tratado internacional ter força de emenda, ele tem que primeiro ser de direitos humanos. Ele tem que ser aprovado nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos respectivos membros. Ok? Isso aqui despenca em prova. O CESP adora isso aqui. E ele adora fazer umas modificações aqui, do tipo assim, ó. Ao invés de colocar 3/5, ele adora colocar 2/5.
Então vai lá, coloca na pegadinha da sua prova lá, 2 casas, 2 turnos, 2 quintos. Tá errado. Ou então, ele gosta de trocar 3 quintos dos membros por maioria absoluta. Tá errado também. Ou por maioria simples. Também tá errado. Agora, se ele trocar 3 quintos dos membros por maioria qualificada, aí tá certo. Então, guardem isso. Se vier na sua prova, Tratado de Direitos Humanos aprovado nas 2 casas do Congresso, em 2 turnos de votação por maioria qualificada dos membros, marque certo. Ou ainda, coro especial, também é uma substituição que já caiu em prova. E assim, você já sabe quais são os requisitos para que um tratado internacional, quando incorporado no direito brasileiro, tenha força de uma emenda constitucional. Tranquilo até aqui? Então, decorou os requisitos, acertou a questão na sua prova. Tá, Daniel, mas você falou que tem outras formas do tratado ser incorporado? Sim. Tem uma segunda forma do tratado ser incorporado. O tratado internacional pode ser incorporado com força de norma supralegal. O tratado internacional ele pode ser incorporado com força de norma supralegal. E o que é norma supralegal? Norma supralegal é uma interpretação que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal para aqueles tratados internacionais que, apesar de serem de direitos humanos, eles não foram aprovados com quórum de emenda. Isso aconteceu principalmente com os tratados internacionais aprovados antes da emenda 45. A emenda 45, que trouxe essas condições aqui, ela só surgiu em 2004, quando o Brasil já tinha aprovado a maior parte dos seus tratados internacionais de direitos humanos. Então, a maior parte dos tratados internacionais de direitos humanos foram aprovados sem o quórum de emenda. É por esta razão que se criou a estatura de norma supralegal. A norma supralegal, ela dentro da pirâmide, ela ficaria mais ou menos aqui, ó. Supralegal. Ela ficaria aqui, ó. Supralegal. E por que aqui? Porque ela é supralegal. Supralegal é acima das leis, então as leis vêm aqui abaixo. As leis virão aqui abaixo. Tá? Supra acima, legal, leis. Norma supralegal, acima das leis. Então, para um tratado ter estatura de norma supralegal, primeiro requisito, ele tem que ser um tratado de direitos humanos. Ele é um tratado de direitos humanos aprovado sem o quórum de emenda. Então, ele é aprovado sem quórum especial ou sem o quórum de emenda. Então, todas as vezes que um tratado internacional for aprovado sem este quórum aqui, ó, de 2 casas, 2 turnos, 3 quintos, ele vai ter estatura de norma supralegal. E se ele tem a estatura de norma supralegal, ele é supra acima das leis, mas ele permanece abaixo da Constituição ou das emendas. É muito importante você saber disso aqui. E a terceira forma de um tratado ser incorporado no direito brasileiro é se esse tratado não falar de direitos humanos, então é um tratado que fala de outros temas. Aí ele vai ser incorporado com força de lei ordinária. Lei ordinária. Quando que um tratado internacional vai ter força de lei ordinária? Todas as vezes que ele falar sobre outros temas. Então, vou colocar aqui, demais tratados. Demais tratados. Então, por exemplo, um tratado comercial. Um tratado comercial, ele vai ter estatura, quando for incorporado, de lei ordinária. E aí ele fica abaixo da Constituição e das normas supralegais. Então, primeiro sai uma emenda, né, para complementar aquele artigo que está na Constituição, ou sai a norma supralegal para complementar essa lei? Tá, vamos entender aqui. Quando o Brasil assina um tratado internacional, ele funciona mais ou menos assim.
O presidente vai lá fora, celebra o tratado, traz debaixo do braço, entrega para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que aprovar esse tratado. Se o Congresso aprova esse tratado, aí vem a questão. Esse tratado é de direitos humanos? Sim. Se é de direitos humanos, então temos que aprová-lo pelo quórum de emenda. Aprovou com quórum de emenda, ele vai ter estatura de emenda constitucional. Então ele vai ter a mesma força como o próprio texto da Constituição Federal. Entendeu? Agora, o presidente foi lá assinar um tratado comercial. Esse tratado vem para o Congresso. O Congresso vai lá, confirma, beleza, vamos aplicar no Brasil. Se ele não é de direitos humanos, então eu já sei que ele vai ter força de uma lei ordinária. Agora, pode acontecer dos tratados internacionais não terem sido aprovados com quórum de emenda. Aí ele vai ter estatura normativa no direito brasileiro de norma supralegal. Então não tem uma ordem em que isso ocorre. Isso vai depender do tratado que foi assinado. Então, se o tratado for de um jeito e for recepcionado de um jeito, aí ele vai ter determinada estatura. Tá? Então vai sempre depender de como que esse tratado foi assinado. Beleza? Da sua temática e desses requisitos. Para a prova é muito importante que você memorize esses requisitos aqui para que o tratado tenha essa estrutura, né? Para que ele possa preencher cada um deles aqui, porque isso aqui despenca nas provas do CESP. Beleza? Mais alguma dúvida? Não. Show de bola. Aqui agora o trabalho é memorizar esses dispositivos, tá? Cuidado com eles aí. Vamos avançar.